O ex-governador André Putinelli foi preso preventivamente nesta terça-feira. Ele é suspeito de garantir o funcionamento de organização criminosa e ser beneficiário de esquemas de fraudes e lavagem de dinheiro. Os crimes foram apontados pelas investigações da quinta fase da Operação Lama Asfáltica, batizado de Papiro de Lama. Ivanildo Cunha Miranda, que também é membro da organização criminosa, assinou acordo de delação premiada. O empresário informou que o esquema garantia pagamentos ilícitos da JBS e da concessionária Águas Guariroba para o grupo comandado por Putinelli. O delegado da Polícia Federal, Cléo Mazotti, deu detalhes de como funcionavam os esquemas de pagamentos de propina. Na quarta fase da Lama Asfáltica, a Polícia Federal tinha requerido a prisão. O juízo entendeu que não seria o caso de prisão, seria o caso de medidas alternativas, não teria a comprovação suficiente para ensejar a prisão, e a gente se deu por satisfeito naquela ocasião. A investigação continuou, novas provas foram trazidas aos autos, novas provas foram conseguidas, se observou que existe uma contemporaneidade na conduta delitiva, pelo menos ao ver da força-tarefa que investiga, e acabou-se por optar nessa nova fase, impedir novamente a preventiva, e dessa vez o juízo entendeu que a melhor medida para a investigação e para a ação penal posterior seria o deferimento da preventiva. Doutor, em relação a essa preventiva, né, que houve agora o deferimento, onde se encaixa André Putinelli nesse esquema todo que envolve várias pessoas, empresas, pessoas físicas, pessoas jurídicas? Qual é o papel do ex-governador nesse processo, já que agora houve a decretação da preventiva dele? Como na quarta fase, né, nós já tínhamos divulgado, entendemos que o senhor André Putinelli tinha figura central. Ele era o principal beneficiário e o garantidor desse esquema, que tinha operadores, que tinha funções definidas, que tinha várias empresas envolvidas no recebimento de vantagens e no pagamento de propinas, e também empresas e pessoas envolvidas na lavagem desses valores. E a força-tarefa que compõe a Lama Asfáltica, ela entende que o senhor André Putinelli estava no foco central como beneficiário e garantidor do esquema. Ivanildo, foi essencial para deflagrar então essa quinta operação? O senhor Ivanildo procurou a Polícia Federal, a Força Tarefa, e juntamente com o Ministério Público fizemos a colaboração. A colaboração ela é só um meio de prova, ela não é definitiva, não é a colaboração dele que definiu ou deixou de definir. Ela corroborou, até porque foi feito todo um estudo, todo um levantamento e toda uma corroboração de provas em cima do que ele falou. Mas a colaboração premiada ela é só mais uma prova. A fase de hoje ela é fruto da análise de tudo que foi aprendido na primeira, em especial na segunda e na quarta fase, fiscalizações da CGU, fiscalizações da Receita Federal, buscas e apreensões da Polícia Federal, corroboradas pela colaboração premiada e depoimentos. Então, temos os operadores do esquema admitindo que recebiam, como passavam a propina. Temos documentos, temos planilhas demonstrando como era esse recebimento de propina, e temos documentos demonstrando a lavagem de dinheiro. Então entendemos que o esquema está bastante bem demonstrado. Sobre a JBS, como é que funcionava o esquema do pagamento de propina percentual? Quem que pegava, entregava para quem esse dinheiro? Na segunda fase, nós localizamos na casa do senhor André Câncio uma planilha que tinha valores e valores debitados. E começamos a investigar o que poderia ser isso. E na quarta fase nós já tínhamos conseguido provas suficientes para demonstrar que a JBS estava recebendo incentivos fiscais e estava pagando 30%. Na época, na quarta fase, a gente estava entre 20% e 30% dos valores recebidos a título de benefício fiscal, pagando em propina. E aí veio a delação da JBS, que comprovou, eles apresentaram na delação da JBS a mesma planilha que nós já tínhamos apreendido, tanto que a Lama Asfáltica entrou na empresa JBS com mandado de busca e apreensão por meio convencional de investigação feito na própria Lama Asfáltica, e aí
com essas planilhas a gente conseguiu agora, e com a colaboração premiada e com as oitivas dos executivos da JBS, realmente definir que era incentivo fiscal deferido para a JBS e pago 30% de pagamento de propina. Mas ia para quem? Como é que funcionava? Ia para a organização criminosa, em espécie chefiada pelo ex-governador, com seus operadores, por 7 anos o senhor Ivanildo, e depois no ano de 2014 o senhor André Câncer. O senhor Ivanildo, ele trouxe na delação que ele recebia da JBS, o financeiro da JBS entregava ou valores em espécie em São Paulo ou no Rio de Janeiro, ou eram pagos boletos, em alguns casos, ou eram depositados valores em contas indicadas pelo senhor Putinelli. Isso foi o que o senhor Ivanildo nos trouxe. As declarações, nos depoimentos dos executivos da JBS confirmaram que era exatamente isso. Era entregue para os operadores, primeiramente para o senhor Ivanildo, depois para o senhor André Câncer, valores em espécie que eram trazidos, ou em alguns casos também eram feitos depósitos em contas de laranjas. Falamos aqui sobre a delação do Ivanildo e em relação à JBS. A delação dele, o senhor disse que já tem comprovações, então não ficou no campo das delações, das insinuações. Houve comprovações do que ele disse. Sim, a delação premiada, a colaboração premiada, ela não pode ser uma prova em si. O colaborador vem, traz, fala e a prova cabal. Ela tem que ser corroborada. A colaboração premiada e os depoimentos, eles já tinham corroborado tudo que se tinha levantado. E foram feitas mais diligências, mais trabalhos de campo em cima do que foi feito, e foi realmente cada vez mais comprovado. Obviamente que documentos com sigilo fiscal e bancário não estão em abertos, mas ela foi corroborada por provas, e a gente espera que agora as buscas, que ainda não terminaram, tragam mais provas ainda para fulcrar de vez esse liame criminoso. Essa pergunta que faltou em relação, em relação à JBS, você tem um montante de quanto a JBS disponibilizava para o grupo, já que estimulava aí de 20% a 30%? São vários bilhões que a JBS passava. A gente tem um repasse de 20 milhões no final do ano de 2014, a gente tem alguns repasses mensais de 2 milhões, então vai ter que ser feita toda uma auditoria para chegar nesse montante. A água ainda está em processo da gente ver até o motivo efetivo desse repasse de dinheiro, tanto para o Instituto Ícones quanto para o escritório do senhor Putinelli Júnior, o motivo efetivo desse repasse de valores. Então ela ainda está num processo de investigação. A gente tem uma próxima fase de operação já prevista? Vocês vão continuar? Você falou que ainda tem documentos a serem, nesse mandato de agora? Uma operação como a lama asfáltica, como qualquer operação envolvendo desvio de recurso público, ela pode chegar numa fase dessas e partir para um final, demonstrar que não tem mais um caminho investigativo, que se chegou no ápice do organograma criminoso, ou retroalimentar, partindo para um outro caminho, ou tendo que buscar mais gente que estava no esquema delituoso. Todos que estiverem nesse esquema delituoso serão investigados, e a investigação vai chegar ao grau máximo que ela puder chegar. Quem foi preso, por favor? Foi preso o senhor André Putinelli, o senhor André Putinelli Júnior, o senhor João Paulo Calves e o senhor Jodacil Lopes. João Amorim fica como? O senhor João Amorim foi conduzido coercitivamente. O superintendente da Controladoria Regional da União, José Paulo Barbieri, falou da concessão de falsos patrocínios, compra e doação de livros para a empresa ligada aos investigados. Em relação à lavagem de dinheiro, então, segundo as investigações, JBS, Águas Guariroba, continuavam a fazer os pagamentos para o beneficiário. Quem é esse beneficiário e como eram feitas essa lavagem? A lavagem era a priori executada por meio de contratos fictícios de patrocínio, aquisições de livros e de assessoria jurídica, envolvendo um escritório de advocacia que tem dentre os sócios o senhor André Putinelli Júnior e o Instituto Ícones de Direito, que é uma empresa também com vinculações ao senhor André Putinelli Júnior, além da empresa Proteco, também envolvida na lavagem de dinheiro da Águas Guariroba. Esses pagamentos iniciaram em 2011 e perduram até 2016 e 2017, alvos dessa investigação. Valores. Continuava. Os valores giram em torno de 3 milhões e meio de reais a 5 milhões de reais,
acumulado do período e continuavam por meio de pagamentos mensais realizados e eventos teoricamente executados pelo Instituto ICNID e que a Águas Guariroba entrava como patrocinadora, mas se ela sequer aparecia nos encartes e na divulgação dos eventos como efetiva patrocinadora. Então, indica-se que seriam simulações de patrocínio para se efetivar a transferência de recurso que possibilita a lavagem de dinheiro. O dinheiro iria para quem? Para membros da organização criminosa investigada, principalmente o senhor André Putinelli Júnior e outras pessoas vinculadas. Doutor, sobre a estação de tratamento, como é que foi esse processo? Onde foi? Ela existe, não existe? Quanto que... Quem lucrou? A estação decorreu de uma busca realizada na segunda fase da operação lama asfáltica. No material apreendido identificou-se que a Proteco havia adquirido uma estação de tratamento teoricamente construída no município de Dourados, que foi revendida para a Águas Guariroba no outro dia com um lucro de R$1 milhão, comprada por 3,5 milhões e vendida por 4,5 milhões no outro dia. Depoimentos, oitivas, análises documentais indicam que a estação sequer existe e que o dinheiro, toda a transação, contratos e documentos assinados foram simulados apenas para acobertar a transferência de recursos entre Águas Guariroba e empresa Proteco. Doutor, já consegue se estimar o valor do prejuízo total desde o início da operação lama asfáltica até hoje, a quinta fase? Toda a Força Tarefa trabalha com um número de R$235 milhões efetivamente demonstrados como prejuízo de recursos desviados ao erário. Nessa fase, um valor de 85 milhões envolvendo propinas pagas pelo frigorífico JBS e empresa Águas Guariroba.